Eu acho que não existe nada pior do que a cobrança. Você já parou para pensar o que a cobrança faz com você? O que a cobrança faz com a sua vida? Eu eu tenho percebido que eu me cobro demais. Eu acho assim que é algo que, sim, eu já havia percebido antes, mas agora é algo assim que tá me complicando, sabe? Me impedindo de viver uma vida mais leve. Que é esse o meu objetivo, é viver uma vida com mais leveza, com mais tranquilidade, realmente pensar na vida sem o controle. Porque eu sou essa pessoa que eu nem sei se é legal ficar reafirmando tanto assim que eu sou tal coisa, sabe? Porque assim é algo que eu não quero continuar sendo. Mas assim, eu tenho essa mania de querer controlar tudo, de querer ter controle sobre como vai ser. Agora eu consigo perceber isso, né? Mas antes era algo assim que eu não percebia. Mas eu era aquela pessoa de querer assim, se vai ter um rolê, se vai ter uma festa, eu quero saber que horas vai ser. Eu queria, né? Queria saber que horas vai ser, quantas pessoas vão, quem vai, que horas vai terminar. É esse tipo, sabe? E quando ia ter alguma coisa assim, mais voltado mais da família, eu queria ser aquela pessoa que, nossa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ser assim, fulano traz isso, sabe? E eu também tinha muita dificuldade de delegar. Eu queria ser a pessoa que fosse resolver tudo. E aí, hoje eu percebo que isso é o controle, sabe? Uma pessoa muito controladora. E, inclusive, é algo assim que eu não admiro na minha mãe, assim, sabe? E eu percebi que era algo que eu havia pegado dela, né? Um comportamento dela que eu aprendi e que eu estava repetindo. E perceber isso faz com que as coisas se fiquem mais leves, né? Porque você entende quando você está fazendo. Só que não quer dizer que isso some, né? Que isso deixa de acontecer. Claro que com a terapia, eu acho assim que eu já estou num momento que as coisas estão bem mais fáceis, né? Mas assim, em um dia não foi. Mas enfim, hoje eu lido muito com a cobrança do perfeccionismo, eu sou muito de querer corrigir, por exemplo, eu tenho uma página e um blog de cartas, né, que eu escrevo cartas. E antes eu gostava muito de criar histórias. Não que eu não goste hoje, mas hoje eu não tenho feito isso mais, né? Eu vou até rever o porquê disso, porque é algo que eu gosto de fazer. Só que hoje, a questão do perfeccionismo, eu não gosto de ler, porque eu acho que tem muita coisa que hoje eu não escreveria, ou que eu escreveria melhor. Só que aí eu não entendo, assim, eu acho que às vezes tenho dificuldade de compreender que eu só entendo que aquele texto poderia ficar melhor hoje porque eu caminhei um processo e que eu evoluí nesses dias e hoje eu tenho mais maturidade do que naqueles dias que eu escrevi. Assim como daqui a alguns anos eu terei mais maturidade do que eu hoje e aí eu quero não olhar para as coisas que eu hoje faço e criticar, eu quero já ter lidado com isso, sabe? Mas, assim, sobre a cobrança, eu fico observando o quanto eu me cobro aqui dentro de casa, assim. Esses dias tem sido maravilhoso, assim, em relação ao canal, os vídeos, tá saindo vídeo, tá? Eu tô produzindo os vídeos, sabe, eu criei uma página no Instagram chamada Amor pelas Coisas Imperfeitas, onde eu me coloco assim, todos os dias eu gravo stories falando de como tá sendo esse meu processo de lidar com as minhas inseguranças, de lidar com os meus medos, de lidar com tudo, sabe? Então, assim, tem sido maravilhoso e tem
tomado tempo, né? Porque leva tempo para você escrever algo que você quer falar, escrever um roteiro, leva tempo para conseguir gravar o vídeo, porque não é só, para mim ainda não é só colocar a câmera e gravar, não, sabe? Tem toda uma preparação, tem encontrar o melhor lugar, tem rezar, orar para não ter barulho, porque assim é algo assim que é realmente contar com o vento, né? O Paulo Coelho fala isso no livro O Alquimista, né? E aí tem que contar com o vento. E o contar com o vento aqui no meu caso é contar que vai ter barulho, sabe? É esperar que vai ter o barulho e lidar com isso. Não deixar de fazer algo porque tá tendo barulho, sabe? Eu já previa que o barulho ia acontecer, porque eu moro numa avenida. E lutar contra isso, eu acho que seria assim, dar um tiro no próprio pé. E do me cobrar é ver que eu estou fazendo tudo isso e não perceber que isso toma tempo. E aí outras coisas, elas ficam a desejar. Por exemplo, a casa eu não consigo limpar todos os dias, mas antes eu conseguia. Mas como que eu vou limpar a casa todos os dias se eu estou me dedicando a criar roteiros, a lidar com minhas inseguranças? A pia tem vasilha do almoço de ontem e da janta. E assim, eu gostaria que não tivesse, mas assim, justamente depois das refeições eu me sinto muito cansada e eu sinto vontade de sentar no sofá e acabar ali, sabe? Então, só que ao mesmo tempo, essas coisas que estão sem fazer e que eu preciso me organizar para fazer, me deixa cansada, me deixa irritada porque eu não fiz. E aí eu fico insatisfeita comigo mesmo, sabe? E como diz a Elora, a gente faz o que dá. E eu creio assim que isso é algo assim, uma conversa que eu estou tendo assim que eu preciso ter comigo, é de mim para mim. Eu preciso entender que a gente faz o que dá. E se às vezes a gente não tá dando conta de fazer, de arrumar a casa, de limpar a casa todos os dias, é porque você está se dedicando a uma outra área, a uma outra coisa da sua vida. Do que adianta eu me cobrar que eu não tô fazendo essas coisas, sabe? Eu não tô fazendo isso porque eu estou fazendo outras coisas, sabe? E entender que tudo leva tempo, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, porque tudo demanda tempo. Eu não e eu preciso me dedicar a uma coisa a cada momento da minha vida, sabe? E ontem eu escutei um outro podcast, os podcasts da Elora, assim, eu acho que eles são maravilhosos, porque eles falam exatamente o que eu preciso escutar. Sobre fazer o mínimo, porque às vezes o seu mínimo é o máximo que você tá dando conta ali no momento. E eu achei muito interessante falar sobre isso. Eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas a entender que o mínimo às vezes é o máximo que você consegue fazer. E às vezes a gente não percebe isso porque nós não temos a dimensão de tudo isso. A gente fica assim, mas antes eu conseguia tal coisa, sabe? Comparando com um momento em que você conseguia, ou com algo assim, ou às vezes até com outras pessoas. Só que às vezes ali, mano, é tudo que você consegue fazer, sabe? E ser grato por isso, sabe? Tudo bem, hoje foi assim, sabe? E olhar como grandes conquistas, assim, sabe? Tipo, hoje eu consegui. Pra mim tá sendo bem forte isso, sabe? De conseguir gravar. Então hoje eu consegui gravar. Grata, eu sou grata por isso, sabe? E tudo bem as outras coisas. E eu acho que entender que a vida não está sob o meu controle. Eu acho assim que o céu é bem mais do que eu consigo ver, as coisas são bem mais do que eu consigo ver. E eu não consigo controlar tudo. Eu não consigo ter controle de tudo, sabe? Mas o meu mínimo já é assim o máximo, porque eu estou conseguindo algo. E eu espero muito que esse vídeo faça sentido para você também e que sejamos pessoas mais leves.
que tenhamos mais paciência conosco, tenhamos mais paciência com os nossos momentos, e possamos também aproveitar, sabe? É um belo recado para mim, assim. Aproveitar o momento, aproveitar as circunstâncias que você está vivendo, sabe? Aproveitar que agora você consegue fazer uma outra coisa, ou que você está dando início a pequenas outras coisas, assim. E tá, sabe? Aproveitar isso. Uma grande ideia do estoicismo. E que eu, assim, espero um dia viver de acordo. Tudo que temos é hoje. Tudo que temos, assim, e viver como se hoje fosse o último dia das nossas vidas, assim, fazer o que te dá tesão, fazer o que te faz. Da cobrança é entender, assim, que às vezes nós nos cobramos demais por coisas de menos, sabe? Por coisas, assim, que não tá sob o nosso controle, que a gente não consegue fazer nada e que não vai mudar de fato a nossa vida, sabe? Eu acho que talvez essa cobrança nem seja algo seu, sabe? Talvez seja algum comportamento que você tenha observado, talvez seja que você foi cobrado demais. E aí hoje você acha que você tem que cobrar, mas na verdade você não é essa pessoa, você não gosta dessa versão, desse jeito. E eu acho que dá pra mudar, eu acho que dá pra ter paciência. E eu mudei bastante, assim, eu acho que eu era bem mais controladora. Então hoje eu controlo menos, mas ainda sofro um pouco com isso. E não só o controle, mas a cobrança de que tudo saia conforme eu planejei. E o papo de hoje foi sobre alívios, né? Assim, falar me dá um certo alívio. E é isso.